Desde o início dos tempos, o homem tem procurado compreender a Terra, sua origem, sua composição, sua formação. Para isso, ele tem observado nosso planeta de todos os pontos de vista através da física, da biologia, da matemática e até mesmo da filosofia. Graças ao progresso científico atual, a pesquisa está progredindo e muitas respostas concretas e racionais estão sendo encontradas. Entretanto, ainda há elementos que permanecem inexplorados, partes da Terra para as quais ainda temos muitas perguntas. Entre estes, o oceano desperta curiosidade. O oceano é definido como uma vasta extensão de água salgada entre dois continentes. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta pelo oceano. O oceano está dividido em 5 partes: os oceanos Pacífico, Atlântico, Ártico, Sul e Índico, e cerca de 10 mares. O oceano é frequentemente referido como o berço da vida, uma vez que a água tem acompanhado a vida desde o seu início. Entretanto, este mais antigo dos elementos permanece o menos conhecido e o oceano permanece uma das últimas partes inexploradas da Terra. Com uma profundidade média de 3.682 metros, o oceano representa 96% do volume da biosfera. O segundo maior oceano em termos de área de superfície é o Oceano Atlântico. Ele se estende de norte a sul e cobre uma área de cerca de 100 milhões de quilômetros quadrados. Ela foi formada por placas tectônicas que desmancharam há 180 milhões de anos. Durante séculos, foi o palco para a exploração europeia. Hoje é uma importante via de navegação para todos os países ao seu redor. O Oceano Atlântico também está nas notícias por outras razões. É uma área misteriosa, cobiçada, procurada e maligna que se tornou infame por desaparecimentos inexplicáveis e naufrágios. Caro viajante, bom dia! Hoje vou levá-lo em uma exploração marítima para descobrir os mistérios de uma área muito estranha, o lendário Triângulo das Bermudas. Antes de partir para uma nova aventura, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para que você não perca nada. Obrigado a todos e aproveitem! No coração do Oceano Atlântico, o Triângulo das Bermudas está conectado em 3 pontos por Miami, Porto Rico e a Ilha das Bermudas. Seu tamanho não está claramente estabelecido. Varia de acordo com histórias e fatos, mas disse que está entre 500 e 1,5 milhões de quilômetros quadrados. A lenda descreve a área como um lugar onde navios, aviões e aeronaves estranhos desapareceram, geralmente sem explicação. Estima-se que 4 aviões e 20 navios desapareceram a cada ano sob condições misteriosas no Triângulo das Bermudas. O cenário idílico sugeriria outros cenários, com suas águas turquesa, praias de areia branca, palmeiras até onde os olhos podem ver e o mar como o único oposto. Na verdade, os próprios pontos do triângulo são lugares muito turísticos e extremamente populares entre os turistas que buscam o exotismo. Quando pensamos em Miami, Porto Rico ou nas Ilhas Bermudas, nossas mentes viajam. No entanto, não temos ideia de que o Triângulo das Bermudas, localizado acima de uma enorme área montanhosa, tem um abismo de 8.000 metros de profundidade. Para comparação, o ponto mais profundo da crosta terrestre, a Fossa Mariana, tem uma profundidade de 10.994 metros. Além disso, as condições climáticas nesta área são particularmente violentas. Mais de uma centena de aviões e navios já desapareceram nesta área triangular. O Triângulo das Bermudas não é tão celestial quanto parece. Mas como surgiu a lenda e o mistério em torno desta área? E quais são as razões que poderiam justificar estes numerosos desaparecimentos? Para entender como surgiu a lenda do Triângulo das Bermudas, é interessante fazer uma pequena viagem ao passado.
Muito antes que o infame Triângulo das Bermudas fosse mencionado, eventos estranhos e injustificados que ocorreram no mar foram relatados. De fato, em 1492, Cristóvão Colombo, o famoso navegador, relatou em seus relatórios de navegação que sua bússola havia dado errado enquanto estava nas Bahamas. Em 1515, o navegador espanhol Juan de Bermúdez descobriu o arquipélago das Bermudas no Oceano Atlântico, ao largo da costa leste da América. Já em 1600, os ingleses estabeleceram ali as bases após o naufrágio e construíram a primeira capital, St. George's. Este arquipélago de 300 pequenas ilhas foi rapidamente colonizado pelos ingleses e tornou-se britânico em 1707. A área do Triângulo das Bermudas logo se tornou uma necessidade para os marinheiros, que assim ganharam um tempo precioso em sua viagem. A história moderna dos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas começou no início do século XIX. Em 10 de junho de 1800, a escuna americana USS Pickering deixou Boston para Guadalupe. O navio de 23 metros de comprimento foi visto pela última vez em Newcastle, e acredita-se que tenha desaparecido com sua tripulação de 105 em setembro do mesmo ano. A explicação mais plausível é que ele foi pego em um ciclone. Um evento trágico, mas não muito surpreendente considerando as condições climáticas da região. Só que, a partir de então, os desaparecimentos se sucederam. Em 1854, o Bella, um navio britânico com destino à Jamaica, foi perdido. Em 1866, o sueco Lota, de 3 capitões, foi perdido, seguido 2 anos depois pelo navio mercante espanhol Viego. Os 2 últimos nunca foram encontrados. 1 a 1, o Atalanta, o Miramon, o Cyclops e o SS Cotopaxi desapareceram. Em 1945, quase 30 aviões e navios haviam desaparecido no oceano, a maioria deles sem deixar rastro. Como os trágicos acontecimentos se sucederam sem nunca terem sido explicados, um mistério se instalou de forma natural e pacífica. Mas foi finalmente em 1945, com a história do desaparecimento do Esquadrão 19, que a lenda do Triângulo das Bermudas foi popularizada, indo de simples acidentes misteriosos a fatos reais sensacionais. Os autores então se apoderaram dessas histórias, confiando em casos de navios e aviões que encalharam sem que seus corpos jamais fossem encontrados. A enigmática teoria do sequestro por extraterrestres foi muitas vezes levantada. Na época, a pesquisa não permitia respostas científicas e era difícil explicar razoavelmente os fatos. Mas de onde veio o nome Triângulo das Bermudas? Em 1952, um escritor mencionou o termo triângulo em um artigo sobre a área. Em fevereiro de 1964, Vincent Gaddis, escritor e jornalista americano, impôs uma capa de revista intitulada O Triângulo das Bermudas Mortíferas. Este entusiasta do mistério foi inspirado por vários artigos de revistas publicados nos anos 50 para popularizar um mistério sobre os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. No ano seguinte, ele publicou um livro intitulado Horizontes Invisíveis, no qual ele explorou a lenda através da narração de eventos anteriores reais, ou de alguma forma modificados ou mesmo puramente inventados. Entre as centenas de desaparecimentos, alguns são mais interessantes do que outros. Este é o caso do voo 19, que, como mencionado acima, marcará um ponto de viragem na lenda do Triângulo das Bermudas. O USS Cyclops, que desapareceu em 1918, continua sendo o evento mais mortífero. Este navio causou a perda de 309 vítimas. O cargueiro El Faro foi um dos últimos desaparecimentos registrados na área amaldiçoada.
Apesar dos muitos desaparecimentos inexplicáveis, foi somente no século XX que o Triângulo das Bermudas começou a ser considerado uma área perigosa. De fato, um acontecimento marcante em 1945 deu origem à lenda quando 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, que iam em um voo de treinamento, nunca mais voltaram. Era 5 de dezembro de 1945, em Fort Lauderdale, Flórida. O tenente de treinamento Charles Carroll Taylor, um instrutor habilidoso com cerca de 2.500 horas de experiência de voo, estava se preparando para levar 5 aeronaves Avenger ao largo da costa dos Estados Unidos para treinamento. Cada aeronave é carregada com uma tripulação de 3 pessoas, exceto o piloto, que é acompanhado por apenas um copiloto. 14 homens fazem parte deste exercício. O voo está programado para durar 2 horas. As aeronaves são verificadas antes da decolagem e todas estão em boas condições de funcionamento. A aeronave é reabastecida. O tempo está bom, o mar está calmo. Às 14h10, os 5 aviões decolam da base de Fort Lauderdale, em Miami. Durante cerca de 1 hora, os aviões voaram para o sul da ilha Grand Bahama e praticaram seus exercícios de bombardeio. As transmissões de rádio nesta época mostram que o treinamento foi um sucesso completo. Os Vingadores agora só têm que voltar para sua base em Fort Lauderdale. Mas é a partir daí que as condições de voo irão se deteriorar. São 15h40. A torre de controle registra uma estranha conversa entre os aviões sobre a ineficiência de suas bússolas de rádio. Essa ferramenta indispensável para receber e indicar a direção dos faróis em relação aos pontos cardeais parece estar atuando e não é mais útil para mais da metade da tripulação em voo. Agora é impossível para os Vingadores localizarem Fort Lauderdale, seu ponto de retorno. Sentimentos de pânico e de perda iminente inundam imediatamente o tenente e sua tripulação. Sua navegação, agora cega, os tira do radar da Marinha dos Estados Unidos. Neste ponto, o tenente Taylor tomou a decisão de não mudar para a frequência de emergência, o que o teria colocado novamente em contato com a estação terrestre, mas o teria feito perder o contato com sua tripulação. Ele então confia em seus conhecimentos e sentimentos para levar a tripulação de volta ao chão. Mais tarde, o tenente Taylor envia uma mensagem de rádio. Ele afirma reconhecer as Florida Keys. Ele decide estabelecer o rumo do que acredita ser Fort Lauderdale. Infelizmente, naquele momento, seu avião teria sido reportado sobre as Ilhas Bahamas, e sua mudança de rumo o levou assustadoramente para longe da costa da Flórida, em direção ao mar aberto. Eram 19 horas. Uma mensagem final de rádio é interceptada. O tenente Taylor prepara os Vingadores para se livrarem. Os aviões têm combustível suficiente para voar até as 20 horas. A noite cai e a tripulação em formação não está autorizada a voar à noite. Desde então, nenhuma outra notícia foi dada. As buscas foram imediatamente lançadas, mas nenhum vestígio dos aviões foi encontrado. Nenhum detrito, nenhum corpo. A história do voo 19 reacendeu as muitas lendas que já alimentavam o mistério do Triângulo das Bermudas. Mesmo que não faltem explicações racionais para este evento, como se explica que as bússolas falharam ao mesmo tempo? E como é possível que após mais de 75 anos de busca, nenhum vestígio do voo 19 tenha sido encontrado? E para continuar a alimentar este mistério, em paralelo a esta história, outro evento trágico e inexplicável ocorreu na mesma noite. Assim que o contato via rádio com as 5 aeronaves foi cortada e ficou claro que o voo 19 foi perdido, 2 hidroaviões PBM-5 Martin Mariner foram enviados. Nome de código Train 32 e Train 49. Cada um com uma tripulação de 13 homens que se propôs a tentar encontrar a formação do tenente Taylor. O treinamento 32 voa em direção às Bahamas, enquanto o treinamento 49 se dirigia para a costa da Flórida e depois para o mar.
Após 10 minutos de voo, o treinamento 49 desapareceu da tela do radar para nunca mais ser visto. Testemunhas de um navio de carga na mesma área afirmam ter visto uma explosão no céu e chamas no oceano. Em 5 de dezembro de 1945, 6 aviões e 27 homens desapareceram em circunstâncias pouco claras e inexplicáveis. Desde esse dia, são feitas buscas para encontrar até mesmo um vestígio, um pedaço de entulho, mas nada. Em 1977, em seu filme Encontro do Terceiro Tipo, Steven Spielberg dirige um cientista que encontra os aviões do voo 19 em perfeitas condições em um deserto no México. O cenário envolve eventos sobrenaturais e alienígenas. Isto se soma às teorias misteriosas desta tragédia. O desaparecimento do Ciclope é o maior desaparecimento não combatente da Marinha dos Estados Unidos. De fato, 309 pessoas, tripulantes e passageiros juntos se afundaram com este navio de carga em 1918. O USS Cyclops era um transportador de carvão que foi comissionado em 1910. Foi projetado para abastecer outros navios com carvão através dos mares. Em janeiro de 1918, o Collier foi colocado em uma viagem para abastecer navios britânicos nas águas próximas ao Brasil. Em 16 de fevereiro de 1918, ela deixou o Rio de Janeiro carregando uma carga de manganês. No dia 20 de fevereiro, ela entrou na Bahia e 2 dias depois partiu para Baltimore. Era para fazer esta última viagem sem parar, mas nos dias 3 e 4 de março, o navio parou em Barbados, uma pequena ilha no Mar do Caribe, para carregar carga. Em 4 de março, o Ciclope partiu novamente para Baltimore. A última mensagem recebida dela foi que tudo estava bem. Então, não há mais notícias. Embora as ferramentas de comunicação dos navios tivessem sido instaladas recentemente, o USS Cyclops ainda tinha a possibilidade de enviar uma mensagem de emergência, mas nenhuma foi gravada. Já no dia 13 de março, uma busca foi lançada, mas não teve êxito. A teoria mais racional é que o navio de carga teve que enfrentar ventos fortes de mais de 130 km por hora. A carga era muito pesada e o navio ficou desequilibrado e virado de cabeça para baixo. A investigação revelou que o capitão Worley poderia ter entregue o navio aos alemães, mas nenhuma evidência foi encontrada para confirmar esta hipótese. Especulações com tons paranormais também surgiram sobre um possível sequestro alienígena. Este desaparecimento repentino, que não deixa vestígios, levantou questões. Em qualquer caso, é a tragédia que tem envolvido mais vítimas no Triângulo das Bermudas. Um dos desaparecimentos mais recentes é o do navio de carga SS El Faro, de 2015. Hoje, com os avanços tecnológicos e a construção de navios super equipados com ferramentas de localização precisas, podemos pensar que estamos a salvo de tragédias e desaparecimentos. Mas às vezes a natureza nos mostra que ela continua sendo a mais forte e a dona dos acontecimentos. O navio El Faro é um exemplo concreto. Esta é a sua história. É o dia 1º de outubro de 2015. O navio de 240 metros de comprimento transportava containers. Deixou Jacksonville, Flórida, com destino a Porto Rico, com uma tripulação de 33 pessoas a bordo. Ao mesmo tempo, uma enorme tempestade tropical eclodiu a centenas de quilômetros de distância do navio. A tempestade apanhou o El Faro e atrapalhou seu caminho. O navio foi pego no meio do furacão Joaquim. Preso por ventos de mais de 200 km por hora e ondas de 15 metros de altura, o navio foi desafiado por todos os lados e a tripulação percebeu que suas chances de escapar do desastre estavam diminuindo. O capitão do navio, Michael Davison, enviou um pedido de socorro para alertar a tripulação sobre a situação crítica em que se encontravam, mas o contato foi rapidamente perdido. O navio El Faro foi enterrado sob o oceano com os 28 americanos e 5 poloneses a bordo.
O furacão baixou tão rapidamente quanto havia começado. Uma busca foi iniciada rapidamente, e durante semanas, as equipes vasculharam a área em busca de destroços, trilhas ou qualquer outra coisa que pudesse ter ajudado a localizar o navio. Poucos dias depois, foram vistos destroços e uma mancha de óleo flutuando ao largo das Bahamas. A posição aproximada do navio El Faro foi deduzida. Uma equipe de investigadores especializados em acidentes náuticos começou então sua busca. Equipado com um scanner científico de última geração, o barco dos investigadores rastreou o fundo do oceano por vários dias. A profundidade da área é de quase 5 quilômetros e a busca é tediosa. O robô telecomandado que atravessa os primeiros pontos do fundo do mar espalhando o lixo. Recipientes triturados, peças de equipamento e outras partes do barco foram espalhadas por mais de 1 quilômetro. Então, em 31 de outubro, os investigadores finalmente viram o casco. Estava em pé, a uma profundidade superior a 4.500 metros. O naufrágio tem mais de 30 metros de comprimento, desde o topo do mastro até a guilha, e é impressionante. As causas do naufrágio foram atribuídas 2 anos depois à subestimação do capitão sobre os perigos do furacão e sua falta de comunicação com a terra. Entretanto, sua posição submarina levou alguns a imaginar a intervenção de monstros marinhos que poderiam ter capturado o barco e o depositado no fundo do oceano. O número de acidentes e desaparecimentos inexplicáveis no Triângulo das Bermudas deu origem a teorias que estão além da compreensão. De fato, diante do medo do desconhecido, as mentes ficam excitadas e as mais fantasiosas muitas vezes conseguem encontrar explicações onde ainda não há nenhuma. Entre o início das verdadeiras teorias científicas e crenças profundas, aqui estão algumas das várias respostas que foram dadas para explicar os mistérios do Triângulo do Diabo. Uma das lendas urbanas mais antigas é a presença de alienígenas. A presença da vida fora de nosso planeta Terra sempre despertou a curiosidade. Portanto, não demorou muito para que nascessem ideias para ligar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas com a presença de alienígenas. Estas ideias foram apoiadas pelos testemunhos de marinheiros que recontaram acontecimentos bastante estranhos durante sua travessia da zona. A conta de um marinheiro mercante foi encontrada há alguns anos, na qual ele descreveu ter encontrado um objeto voador não identificado enquanto navegava no Triângulo das Bermudas. O navio vindo de Cuba tinha traçado rota para Argel. A certa altura, a tripulação percebeu que o navio estava viajando a uma velocidade estranhamente alta, embora o painel de instrumentos não indicasse nada do tipo. Então, a tripulação começou a experimentar alguns sintomas bastante surpreendentes. Uma sensação de peso era sentida em seus corpos. O capitão não podia nem mesmo levantar seus braços. Os relógios do navio estavam todos desligados e o giroscópio foi encontrado quebrado sem razão aparente. Mas foi o que aconteceu pouco depois que causou a maior impressão. O marinheiro e o cozinheiro viram um grande objeto voador branco no céu a poucos quilômetros de distância. Depois, 2 menores se aproximaram do mar e finalmente todos os 3 desapareceram. Não há nenhuma explicação relatada para o que foi vivido e visto naquele dia. Mas o marinheiro justificaria que o movimento dos OVNIs teria afetado o estado da tripulação e sua relação com o tempo. Uma descoberta foi feita em 2018 por Darrell Miklos, jornalista e explorador de um canal de documentários. Enquanto imerso no oceano perto das Bahamas, com o objetivo de alimentar suas pesquisas sobre naufrágios na região, ele notou algo extraordinário. A uma profundidade de cerca de 90 metros, o explorador encontrou uma estrutura muito estranha. Ele disse que nunca havia visto nada parecido antes. Ele a compara a uma nave espacial, compreendendo um corpo grande com 15 protuberâncias.
Além desta descoberta, Darrell Miklos notou uma misteriosa série de estruturas na área do Triângulo das Bermudas, todas cobertas com coral grosso que ele disse ter centenas, se não milhares de anos de idade. O explorador sugeriu que estas poderiam ser estruturas alienígenas, mas somente análises e estudos adicionais poderão confirmar esta teoria 100%. Mas por que os alienígenas teriam interesse em fazer desaparecer nossos navios e aviões? Várias justificações são frequentemente mencionadas sobre este assunto. O Triângulo das Bermudas seria a base secreta dos OVNIs que vieram para raptar humanos a fim de realizar experiências. E talvez tivesse removido alguns navios e aviões problemáticos no lugar errado, na hora errada. A teoria de presença de extraterrestres é frequentemente associada com a teoria dos buracos de minhoca. Estas últimas seriam como passagens que lhes permitiriam viajar através dos universos. As portas do vórtice abrem e fecham de forma aleatória. Talvez as naves e aviões tivessem tomado mal essas passagens e assim desapareceram da superfície da Terra. Ou alienígenas viajando através do vórtice poderiam ser induzidos a raptar seres humanos para aprender mais sobre nós. Há muito tempo existe apoio para a ideia de que a cidade perdida de Atlântida tem um impacto direto nos trágicos eventos do Triângulo das Bermudas. De fato, as aberrações magnéticas que causam o mau funcionamento das bússolas dos navios e aviões seriam devidas a uma radiação emitida pela cidade engolfada no fundo do oceano. Atlântida é uma ilha mítica do tamanho de um continente. Sua origem vem de Platão, que evoca em dois de seus diálogos, o Crítia e o Timaeus, que na época da divisão do mundo, a Atlântida teria sido atribuída a Poseidon, o deus do mar. Foi então engolido pelo mar durante um cataclismo. Durante muito tempo, a cidade permaneceu mal localizada no tempo e geograficamente. Mas na primeira metade do século XX, Edgar Cayce, um místico americano com poderes psíquicos, mostrou um interesse real no mistério da Atlântida. De fato, ele se deu leituras sob hipnose sobre a Atlântida. Ele descreveu o continente em todos os seus detalhes e evocou a vida que ele viveu na cidade como um Atlante. Ele também previu que os restos de um templo Atlante seriam encontrados perto de Bimini, nas Bahamas, no meio do Triângulo das Bermudas. Na cidade de Atlântida, vivia uma população com conhecimentos muito avançados e ricos recursos naturais. Graças a estes recursos excepcionais e sua notável tecnologia, disse que a civilização Atlante desenvolveu poderosos cristais de fogo, dos quais eles tiraram sua energia. Apesar de a cidade estar agora afundada, Edgar Cayce pensou que os cristais de fogo dos Atlantes continuavam a irradiar do fundo do oceano. E seriam esses mesmos raios que perturbariam o campo magnético da área. Daí os distúrbios de bússolas, rádios, bússolas e possíveis acidentes. Em 1968, esta hipótese foi reforçada com a descoberta da entrada de Bimini. Esta é uma formação rochosa visível no fundo do mar. A forma e a organização destas rochas sugerem uma estrada ou uma parede que poderia ter sido feita pelo homem. Alguns pesquisadores associam imediatamente esta descoberta à Atlântida e ao fato de que a cidade teria realmente existido, enquanto outros não veem nenhuma ligação, deixando a Atlântida ligada ao maravilhoso e ao fantástico. Entre as lendas que explicariam os desaparecimentos repentinos que atormentam o Triângulo das Bermudas, não se pode escapar da existência de monstros marinhos que atacariam os homens. Entre os monstros descritos, o Lusca tem atraído muita atenção devido ao número de testemunhos que a ele se referem. Apelidada de o terror do Caribe, a Lusca é uma criatura híbrida aquática entre o tubarão e o polvo, que está associada a uma aparência de dragão. Disse que o monstro marinho evoluiu nos buracos azuis, que são muito comuns ao redor das Bahamas.
Estes poços submarinos, às vezes muito profundos, estão ligados a cavernas subterrâneas, um lugar ideal para uma criatura assim se esconder. Disse que a Lusca mede uns gigantescos 20 metros de comprimento, e alguns relatos mais extravagantes até falam de 60 metros. Disse que tem dentes tão afiados como facas e tentáculos com dentes. Os testemunhos afirmam ter testemunhado ataques de violência sem precedentes. A Lusca é terrivelmente assustadora. Dizem que matam qualquer pescador ou nadador que se aventurar muito perto de sua área. Disse até que levou vítimas com ele para suas cavernas. Outros relatos afirmam ter visto a Lusca agarrando as pessoas nos pontões dos barcos e levando-as para debaixo d'água com ela. Com seus grandes tentáculos, disse que é capaz de afundar um navio inteiro e arrastá-lo para as profundezas. Finalmente, os redemoinhos provenientes dos buracos azuis seriam de fato devidos às inalações e exalações da criatura submersa. Lenda ou realidade? A distorção do tempo é um fenômeno que é puramente especulativo no momento, e que resulta em uma distorção do contínuo espaço-tempo com efeito sobre o fluxo do tempo. Para simplificar, é este fenômeno que nos permite viajar no tempo através de portas chamadas fendas. Fendas no espaço-tempo podem ocorrer naturalmente ou ser induzidas artificialmente. Requer uma grande quantidade de energia. Embora estas ideias já tivessem sido discutidas antes, não foi até 1935 que surgiram sérias especulações sobre possíveis atalhos no espaço-tempo ou passagens para universos paralelos. Albert Einstein e Nathan Rosen, ambos físicos, apresentaram a ideia de que seria possível viajar de um lugar do universo para outro através de um túnel espaço-tempo, a ponte Einstein-Rosen, ou buraco de minhoca. Esta teoria é um grande avanço no estudo das distorções espaço-temporais. E embora pareça algo saído de um filme de ficção científica, poderia explicar alguns dos desaparecimentos ao redor do Triângulo das Bermudas. E por bons motivos, os testemunhos foram capazes de relatar fatos que se assemelhavam fortemente a distorções de tempo, tais como os relatos de Bruce Gernon, Ellen Cassio ou Ted Jones. A data é 4 de dezembro de 1970. Bruce Gernon, acompanhado de seu pai e seu parceiro, decolou da ilha de Andros, nas Bahamas, em um pequeno avião turístico chamado Bonanza. Eram 15 horas, e Bruce, o piloto, estava se dirigindo para a costa da Flórida, uma rota que ele conhecia por ter voado uma dúzia de vezes antes. Mas hoje as coisas não vão ser as mesmas. Ele viu a primeira pequena nuvem à sua frente, bastante baixa em altitude. Esta nuvem parecia estar ficando cada vez maior. Não porque o avião estava se aproximando, mas porque estava ficando maior e maior. Ele conseguiu passar por ela e saiu em segurança. Quando ele atingiu 3.500 metros, uma segunda nuvem apareceu na sua frente, mas desta vez foi muito mais maciça. Sem outra opção, Bruce teve que voar através dela. Uma vez dentro da nuvem, estava escuro como breu. Então, um raio começou a aparecer dentro da massa preta. A nuvem começou então a assumir uma forma cilíndrica, com 1 quilômetro de largura. Parecia demorar uma eternidade para passar. Finalmente, a tripulação viu luz ao final do túnel, mas algo inacreditável aconteceu. As paredes do túnel de nuvens começaram a se fechar no avião. O equipamento de navegação começou a entrar em pânico. As agulhas de bússola viraram em todas as direções. Nada responderia. Bruce perseverou com a navegação para tirar seu avião do túnel. Com tanta aceleração quanto o avião permitiria, ele finalmente conseguiu sair da turbulenta nuvem. Bruce então tentou contatar a torre de controle para determinar a posição do Bonanza. A torre lhe disse que era sobre Miami Beach. Surpreendido, Bruce fez um cálculo rápido do tempo de voo e da distância voada, e não batia, não podia estar nessa posição. Ele pensou que era um erro da torre de controle. Então a neblina se dissipou e o sol saiu.
Quando seus olhos se aclimataram ao clarão, Bruce percebeu que ele estava de fato sobrevoando Miami Beach. Naquele dia, Bruce Gernon voou durante 47 minutos e percorreu 400 quilômetros. O Bonanza é totalmente incapaz de fazer tal viagem em tão pouco tempo. Então, o que aconteceu em 4 de dezembro de 1970? Só 2 anos depois é que Bruce Gernon tomou conhecimento de que alguns cientistas estavam atribuindo alguns dos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas a anomalias espaço-temporais. Ele então voltou ao que havia vivido naquele dia. Seus cálculos lhe permitiram estimar que a viagem através do túnel teria sido de cerca de 160 quilômetros, concluída em apenas 3 minutos. Isso teria literalmente levado Bonanza e seus passageiros ao extremo. Então, o que realmente aconteceu naquele dia? A história de Ellen Casio é, sem dúvida, um dos desaparecimentos mais estranhos envolvendo o inexplicável. Estamos no dia 7 de junho de 1964. Ellen Casio, uma aviadora experiente, decolou em seu avião de passageiros, o Cessna 172, acompanhada por um passageiro. De acordo com seu plano de voo, ela partiu de Pompano Beach, Flórida, com destino à ilha Grand Turk, nas Ilhas Turcas e Caicos, uma área que ela conhecia bem. Na hora programada de aterrissagem, seu avião foi visto no céu. Testemunhas a viram circulando sobre a ilha por quase 30 minutos. Somente ao invés de pousar, Ellen Casio deu a volta e desapareceu em um banco de nuvens para nunca mais reaparecer. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? O mistério desta história, é claro, não está resolvido. Entretanto, alguns elementos foram trazidos à luz desde então. Embora ela não tenha recebido nenhuma mensagem do solo, suas conversas durante o voo foram ouvidas pela torre de controle. Alguns intercâmbios muito surpreendentes. De fato, depois de chamar a torre de controle para informar que sua bússola estava explodindo em todas as direções, Ellen Casio observou a paisagem que sobrevoava e parecia estar questionando. Ela não entende onde ela possa estar. A aviadora diz que a ilha que ela está sobrevoando parece Grand Turk em forma, mas que parece deserta, desabitada. Sem casas, sem aeroporto, sem estradas, sem prédios. Seu passageiro confirma esta descrição. No solo, o avião é claramente visível, mas não recebe nenhuma resposta da torre de controle, que tenta em vão confirmar sua posição. Ela e seu passageiro se perguntam como sairão de lá. O tempo está claro, e parece impossível que Ellen não tenha conseguido ver a ilha e todas as instalações. Decidindo voltar atrás, o Cessna 172 virou-se completamente para o mar e mergulhou em uma massa de nuvens para nunca mais emergir. As buscas foram lançadas imediatamente, mas não deram em nada. Não há vestígios do aviador, de seu passageiro ou do avião. Algumas teorias dizem que é bastante plausível que um avião tão pequeno possa cair no mar e afundar imediatamente sem deixar nenhum rastro. No entanto, outras explicações menos racionais vieram à tona. A Aviatrix poderia ter se encontrado involuntariamente em uma fenda espaço-tempo, o que a teria levado a uma época em que a ilha ainda não era habitada. Ela teria voltado, mas ao tentar voltar, ela teria mergulhado de volta na fenda e ficado presa lá para sempre. Isto foi uma ilusão ou uma distorção real? Outra história surpreendente é semelhante à de Ellen Casio. Esta é a história de outro piloto, Ted Jones. Ele teve a sorte de poder contar sua história porque saiu incólume. No outono de 1969, Ted Jones partiu para um voo de Bimini para a Flórida, em sua aeronave de treinamento, um monomotor, uma aeronave de asa baixa. O voo foi tranquilo, até que Ted Jones encontrou um mar de nuvens ao se aproximar da costa da Flórida. A travessia foi tranquila e o piloto conseguiu se manter no curso. Mas quando ele saiu da massa de nuvens, ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso ao descobrir que não estava voando sobre a Flórida como deveria,
mas sobre Bimini. Ele estava de volta onde começou. Ted Jones estava seguro de si mesmo. Ele não havia mudado de rumo ou voltado para trás em nenhum momento. E ele havia observado seus instrumentos de navegação em todos os momentos. Mais uma vez, um mistério sem resposta. Apesar dos mistérios que envolvem o Triângulo das Bermudas, a pesquisa científica tem fornecido respostas racionais. Se nos anos 50 havia falta de meios e conhecimentos, isto facilmente deu lugar a mistérios e explicações mais rebuscadas. Entretanto, hoje, com o avanço de novas tecnologias e avanços inovadores na hidrografia, os cientistas têm acesso a equipamentos de última geração para sondar, visualizar e experimentar os fundos marinhos. Por exemplo, o sonar agora pode ser usado para visualizar com precisão o fundo do mar. Em 2020, isto tornou possível encontrar um naufrágio com 95 anos. Várias explicações científicas são agora apresentadas para justificar os eventos que ocorrem no Triângulo das Bermudas. Aqui estão os principais. Entre as várias teorias científicas mencionadas, a da flatulência oceânica surge frequentemente. Estas últimas são emissões submarinas de gás metano que poderiam reduzir consideravelmente a densidade da água e causar uma perda de flutuabilidade. Uma vez que o gás seja liberado na atmosfera, também seria perigoso para as aeronaves. Os efeitos deste fenômeno ocorreriam tão rapidamente que um barco ou avião não teria tempo nem mesmo para enviar uma chamada de emergência. Tais efeitos têm sido observados no Mar de Kara, ao largo da península de Yamal. Os pesquisadores, que falam dos sumidouros siberianos, assumem que o mesmo fenômeno pode ocorrer na área do Triângulo das Bermudas. Mas o que realmente está acontecendo no fundo do mar e como isso poderia afetar a navegação marítima e aérea? Por que há gás no fundo do oceano? O fundo marinho nas Bahamas, Flórida e Bermudas está repleto de enormes reservas de gás metano natural. De fato, ao decompor a matéria orgânica, os micro-organismos anaeróbicos e metanogênicos produzem metano. Ele é armazenado nas profundezas do oceano como hidrato de metano e está presente em grandes quantidades, mas é difícil de ser explorado. Para explicar como são os hidratos de metano sob um microscópio, imagine uma fina gaiola de gelo com metano preso em seu interior. Isto acontece sob condições de baixa temperatura e alta pressão que são encontradas no fundo do oceano. Nas partes mais profundas dos oceanos, nos sedimentos, que são as partículas que foram depositadas no fundo sob o efeito da gravidade, o hidrato de metano é encontrado. Mas também nas encostas submarinas, mais conhecido como encostas continentais, a uma profundidade de várias centenas de metros. Assim, presos na forma sólida, esses gases não alcançam a superfície do oceano. Entretanto, se a temperatura ou pressão oscilar, o gelo derreterá e o gás será liberado. Como a emissão de gás diminuiu a densidade da água? Com o aquecimento global, o derretimento do gelo é fortemente favorecido, assim como a liberação de gás. A estabilidade do hidrato de metano é baseada em fatores precisos de temperatura e pressão. Portanto, a menor variação leva à liberação de gás. É assim que as gaiolas de gelo explodem e liberam metano como bolha sob a água. Os movimentos de terra e fraturas tectônicas também incentivam a liberação de gás. A água na superfície, misturada com gás, causará instabilidade e uma diminuição significativa em sua densidade. Como resultado, os navios nesta área perdem a flutuabilidade, pois a flutuabilidade é mais fraca, e literalmente afundam, assim que se afundam além dos limites de seu casco. Quais são os perigos, uma vez que o gás é liberado na atmosfera? As consequências para as aeronaves também são significativas. De acordo com as últimas pesquisas, a presença de metano no ar causa turbulência atmosférica. Isto reduziria a elevação de aviões e aeronaves e também fariam com que os motores a pistão ou a jato parassem de funcionar.
Portanto, pode-se supor que o desaparecimento de certas aeronaves foi devido ao fato de que estavam passando por uma mancha de metano vindo do mar. Mais uma vez, no lugar errado, na hora errada. Recentemente, uma equipe de geocientistas examinou a questão das Ilhas Bermudas. Graças às novas tecnologias, eles puderam olhar para a ilha e seus arredores com um olhar diferente. E isto não foi sem surpresa. O sonar é um instrumento que revelou o fundo do Mar das Bermudas. Este dispositivo de detecção subaquática utiliza ondas sonoras para localizar, rastrear e identificar objetos submersos. Em termos concretos, o sonar finalmente fornece um mapa do mundo do mar, como se o oceano tivesse sido drenado de água. Uma vez retirada a água, os pesquisadores descobriram que o minúsculo arquipélago era de fato uma parte minúscula de uma enorme montanha subaquática com 4.000 metros de altura. A natureza vulcânica das Ilhas Bermudas já era conhecida dos cientistas. Mas como surgiu uma montanha de tal tamanho? Durante a primeira fase da formação do Oceano Atlântico, uma enorme erupção vulcânica ocorreu em uma área bastante isolada do fundo do oceano. Durante os próximos milhões de anos, o vulcão subiu gradualmente acima da superfície do oceano. Esta ilha estava inicialmente entre 900 e 1.000 metros acima do nível da água. Então, há 30 milhões de anos, o vulcão adormeceu. O vento e a chuva corroeram a montanha, deixando apenas um platô. Uma pequena ilha no topo de uma enorme montanha submarina. Ao longo dos anos, milhões de pequenos moluscos se acumularam nas paredes, juntamente com algas, conchas e espessas camadas de calcário, formando uma paisagem de recifes afiados no ponto mais alto. O material obtido após milhões de anos é descrito como afiado e pode até furar o navio e afundá-lo em segundos. Alguns dos recifes têm até 12 metros de altura. O professor de biologia marinha, Tom Williff, relatou que entre os recifes de 12 metros de altura e o abismo de 8.000 metros de profundidade, foram formados enormes túneis, nos quais uma poderosa força de sucção podia ser medida. Este é o fenômeno da teoria do pântano de turfa. Disse que este fenômeno natural do ecossistema é capaz de sugar objetos enormes abaixo da superfície da água. Estes vórtices são acentuados pelo clima, particularmente por ventos fortes. O poder dos vórtices gerados então toma a forma mítica de um funil no qual nenhum navio poderia sair. O Triângulo das Bermudas está no meio de uma atividade meteorológica particularmente violenta. Furacões, tempestades equatoriais e trovoadas estão regularmente em ação nesta área, o que não facilita as viagens de barco ou avião. O furacão é um ciclone tropical, um fenômeno comparável a uma tempestade muito violenta com ventos fortes. É uma grande área de nuvens de tempestade rotativas aliada a ventos fortes. Os ciclones tropicais são temidos porque são destrutivos em terra, no ar e no mar. Eles são um dos perigos naturais mais comuns e reclamarão um grande número de vidas. O Caribe é uma das áreas mais fortemente afetadas. Juntamente com condições climáticas extremas, micro-rajadas de vento soprando a mais de 270 km por hora podem causar ondas desproporcionalmente grandes. Esses são chamados de ondas desonestas. Ondas violentas são ondas oceânicas grandes e repentinas. A altura de uma onda desonesta deve ser de 2,1 vezes maior do que as outras ondas que a cercam ao mesmo tempo. Essas ondas há muito tempo são consideradas um mito, pois até o século XX os cientistas não tinham como medi-las e os marinheiros que tinham provocado a garrafa eram claramente acusados de imaginar essas cenas. Hoje podemos confirmar que estas ondas de fato tomam forma. Entretanto, dada a vastidão do oceano e a velocidade das ondas, observações e medições ainda são raras. Ondas malucas sempre foram um pavor dos marinheiros.
Formadas espontaneamente e isoladamente, estas ondas, descritas como gigantescas, podem derrubar navios inteiros. Na época, eles foram descritos como paredes monstruosas de água que se ergueram diante deles do nada. De fato, uma onda normal acariciará o navio, onde a onda desonesta o atingirá violentamente. Ondas irregulares podem atingir uma altura de 30 metros e causar uma pressão de até 100 toneladas por metro quadrado. Nenhum navio é projetado para resistir a tanta pressão ou para suportar impactos acima da linha d'água. Tal impacto afundaria imediatamente. Em inglês, essas ondas foram até apelidadas de Killer Waves, ondas assassinas. Apesar dos relatórios de longa data, só em 1995 foi possível medir e estudar a primeira onda desonesta. Uma onda de 26 metros de altura foi registrada no meio de ondas de menos de 12 metros. Desde então, o mito marítimo foi transformado em realidade. Mas essas ondas são responsáveis pelos naufrágios no Triângulo das Bermudas. O cientista oceanográfico Simon Boxall, do Centro Nacional de Oceanografia da Universidade de Southampton, diz que se formam ondas desonestas na área do Triângulo das Bermudas. Segundo ele, essas ondas podem se formar em qualquer lugar que as tempestades se encontrem, o que é o caso da área do Triângulo das Bermudas. De fato, tempestades vindas do México, do Equador e mais ao leste do Atlântico podem colidir, fazendo com que ondas em diferentes direções se cruzem e formem paredes de água. O cientista e sua equipe recriaram o fenômeno das ondas desonestas em um tanque em uma reprodução em escala reduzida do cargueiro USS Cyclops. Este último desapareceu em 1918 no Triângulo das Bermudas. Em poucos minutos, a força das ondas nocivas danificou o navio até que este afundou no fundo do tanque. No entanto, esta teoria é contestada por outros cientistas que afirmam que ondas extremas causadas por condições climáticas adversas não devem ser confundidas com ondas desonestas. Teremos que esperar por mais estudos para confirmar esta teoria, que em qualquer caso não pode explicar os acidentes envolvendo aeronaves. A corrente do Golfo é uma corrente quente da superfície do oceano. Origina-se entre a Flórida e as Bahamas e se dispersa no Oceano Atlântico. Em 1513, o navegador espanhol Juan Ponce de León notou que seus navios estavam sendo arrastados por uma corrente de água quente. Em 1770, Benjamin Franklin encomendou um estudo e um mapa para melhorar os tempos de navegação. Esta corrente quente que atravessa o Triângulo das Bermudas terá como consequência a mudança repentina das condições climáticas. Como resultado, aviões e navios são às vezes surpreendidos por tempestades violentas em um curto espaço de tempo. A corrente do Golfo também influencia a formação de manchas de água nesta área. A corrente do Golfo é descrita pelos marinheiros como uma esteira transportadora gigantesca, com cerca de 80 metros de largura. Se estiver de frente para a mesma direção, levará navios embora. Mas se estiver de frente para a corrente do Golfo, os navios podem perder a velocidade. Além disso, destroços de aviões ou barcos apanhados nesta corrente poderiam ser rapidamente dispersados pelo oceano. Isto poderia explicar por que algumas aeronaves e suas vítimas permanecem desaparecidas para sempre. As manchas de água se formam quando as correntes do ar frio passam sobre as águas quentes. Uma enorme coluna de ar rotativo é formada em forma de funil. Este fenômeno é semelhante a um tornado, mas só ocorre sobre a água. As manchas de água são bastante comuns ao redor da costa da Flórida. Mesmo que eles dissipem rapidamente, um navio ou uma aeronave de baixo voo em seu caminho seria severamente danificado. A presença da corrente do Golfo na área do Triângulo das Bermudas favorece a formação de manchas de água. Recentemente, uma equipe de meteorologistas surgiu com uma nova hipótese que poderia explicar a perda de navios na área do Triângulo das Bermudas. Em um documentário do Science Channel, estes cientistas apontam para um fenômeno meteorológico muito peculiar
que resulta na formação de grandes nuvens com uma forma hexagonal em comum. Nuvens hexagonais com diâmetro entre 30 e 80 metros foram observadas sobre o oceano em imagens tiradas pelo satélite Terra da NASA. Estas formas são muito surpreendentes, já que a formação de nuvens é na maioria das vezes aleatória. Segundo os cientistas, estas estruturas de nuvens são capazes de gerar ventos extremamente violentos de mais de 270 km por hora. As correntes de ar fluem para a base da nuvem e atingem o oceano. Isto cria ondas fortes e fortes distúrbios na superfície. Estas são verdadeiras bombas de ar que podem varrer tudo em seu caminho. O mau funcionamento dos instrumentos de navegação em aviões e navios tem sido frequentemente relatado por pilotos e navegadores durante eventos trágicos na área do Triângulo das Bermudas. Estas não são coincidências aleatórias que podem apontar para uma perturbação do campo magnético da Terra nesta área. Mas o que é o campo magnético? Conhecido como o escudo da Terra pelos cientistas, o campo magnético da Terra é gerado pelos complexos movimentos do fluido no núcleo externo da Terra. É o campo que forçará todas as bússolas a apontar na mesma direção, norte magnético, ou guiar os animais migrantes em suas longas viagens. É um poderoso escudo invisível que protege nosso planeta de partículas cósmicas. Portanto, aviões e navios dependem do campo magnético para se localizar e se orientar em grandes áreas sem pontos de referência visuais, tais como os oceanos. A declinação magnética é o valor do ângulo entre o polo norte magnético, indicado pela bússola, e o polo norte geográfico. O norte geográfico é o polo norte, onde passa o eixo da rotação da Terra. A bússola indicará o norte magnético, guiada pelo campo magnético da Terra. Este campo está em constante movimento. Os mapas são feitos indicando o norte geográfico, mas as bússolas indicam o norte magnético, guiado pelo campo magnético da Terra. Dependendo de onde você estiver na Terra, a declinação magnética será diferente. Além disso, o norte magnético se desloca com o tempo. Hoje, estima-se que ele se movimenta cerca de 60 km por ano. Se os navegadores inexperientes não estiverem cientes da existência desta declinação magnética, eles podem encontrar-se longe do seu destino, ou até mesmo cometer erros ao calcular uma rota. É por isso que os navegadores usam uma bússola para calcular suas rotas. As tempestades magnéticas definem grandes flutuações no magnetismo da Terra. Estas tempestades magnéticas, como também são chamadas, são causadas por variações na atividade solar. Devido às oscilações de humor do Sol, qualquer sistema ou infraestrutura que contenha metal ou esteja sujeito ao fluxo de corrente elétrica poderia ser interrompido. A ocorrência de tempestades magnéticas fará com que o campo magnético aumente. Para aeronaves em voo ou navios no mar, isto irá perturbar as agulhas de bússola e as ondas de rádio. Uma combinação vencedora para os pilotos e navegadores perderem sua trajetória e se tornarem inacessíveis. Há uma teoria de que um meteorito atingiu a Terra há milhares de anos e afundou no fundo do Triângulo das Bermudas. Portanto, é claramente possível que este cometa tenha características eletromagnéticas particulares e cause distúrbios no campo magnético. A existência deste campo magnético e seus distúrbios significa que os marinheiros devem sempre corrigir seu curso inicial, levando em conta a declinação magnética. Embora hoje existam ferramentas para isto, há alguns anos atrás não era este o caso, e o desconhecimento de todos estes dados científicos poderia levar à perda de navios. 56% dos acidentes aéreos e 80% dos acidentes no mar são devidos a erro humano. Enquanto as pessoas frequentemente tentam justificar tragédias que levam à perda de uma tripulação inteira pela falha do equipamento e pelos caprichos do meio ambiente, em muitos casos acontece que o erro foi cometido pelo próprio homem. Vários fatores podem estar envolvidos em erros humanos, incluindo fadiga e estresse.
As causas de possível fadiga foram amplamente levadas em conta nas novas condições de trabalho, que impõem períodos de descanso e tempos máximos de trabalho que não devem ser excedidos. No entanto, no passado, pilotos e marinheiros não estavam sujeitos ao Código do Trabalho e podem ter tido que navegar muitos dias seguidos. Além disso, com o acúmulo de fadiga, a atenção não é mais ótima e o risco de causar acidentes se torna maior. Além disso, atravessar o Triângulo das Bermudas, seja por navio ou por avião, é uma verdadeira expedição. Entre o mau tempo e mares imprevisíveis, a travessia pode rapidamente se transformar em uma batalha contra os elementos em fúria. O estresse que surge nessas situações afeta o desempenho e a iniciativa racional da tripulação. Decisões tomadas sobre tal pressão muitas vezes comprometem o resgate de aeronaves e causam acidentes. O mistério do Triângulo das Bermudas e seus estranhos e inexplicáveis desaparecimentos nos tem mantido em suspense por décadas, e certamente ainda não terminou. A área continua sendo uma passagem obrigatória para milhares de navios e aeronaves que, de outra forma, teriam que fazer um desvio interminável. Mas se levarmos em conta o tamanho do Triângulo das Bermudas, o denso tráfego aéreo e marítimo e as condições climáticas particularmente adversas, o número de desaparecimentos não é tão alto quanto parece. Além disso, as seguradoras não consideram esta área como de risco e não aumentam os prêmios para aviões e navios que passam por ela. O Triângulo das Bermudas também não é uma das 10 áreas de navegação mais perigosas do mundo, conforme estabelecido pelo World Wildlife Fund. E ainda assim, os fatores estão aí. Centenas de navios, aviões e helicópteros desapareceram sem deixar rastro, sem que nenhum detrito fosse encontrado, sem nenhuma explicação plausível, às vezes sem sequer emitir uma chamada de emergência. Em 1938, um navio anglo-australiano chegou a emitir uma mensagem de que o tempo estava ideal e que tudo estava bem. Isso pouco antes de desaparecer com seus 38 tripulantes. Nunca mais se ouviu falar dele. As descobertas científicas nos mostraram que fenômenos submarinos, como a flatulência oceânica, podem claramente afetar os caminhos de navios e aeronaves no oceano e causar danos irreversíveis. A área também está sujeita a um clima muito hostil, que pode levar a furacões, ondas gigantescas e outros fenômenos extremamente perigosos. E estatisticamente, os pilotos e navegadores são muitas vezes responsáveis por suas próprias perdas. Mas estas respostas racionais não justificam todas as tragédias, e alguns autores preferem buscar esclarecimentos em dimensões paranormais ou através de outras teorias mais místicas. Além dos desaparecimentos, há também relatos de aparições. Em 1935, um navio fantasmagórico foi visto mergulhando no oceano, que não era muito profundo naquela época. No entanto, uma busca pelos destroços não conseguiu encontrar nenhum vestígio dos mesmos. Em 1975, quando um oceanógrafo quis tirar uma foto de uma tempestade magnética, ele percebeu durante o desenvolvimento que outro navio também estava presente na foto. No entanto, ele tem certeza de que não encontrou nenhum outro navio naquele dia. O Triângulo das Bermudas, obviamente, não revelou todos os seus segredos. Há uma linha tênue entre o racional e o irracional, porque não podemos estudar o paranormal cientificamente. Os avanços científicos de hoje são capazes de explicar certos fatos considerados irracionais ontem. Assim, a pesquisa científica de amanhã poderá explicar as inconsistências de hoje.